como é que a gente consegue identificar os gaps no processo para a gente melhorar justamente esse alinhamento entre o que eu estou vendendo e o que a pessoa está comprando na visão de vocês? Cara, eu vou pontuar, assim, primeira coisa, precisa de ferramenta. Você precisa de um CRM para poder identificar gaps. O pessoal que está aí fazendo Excel, tá anotando no papel de pão, não tem essa identificação. Hoje você coloca um CRM, por exemplo, a gente usa também o RD CRM, né? Tem outros, né? Mas você coloca lá um processo comercial, a pessoa está passando por todas as etapas, em uma tela você consegue identificar onde que tem gap. E você consegue criar indicadores para você monitorar esses gaps. Então, por exemplo, a gente estava há algum tempo lá com um gap de gerando muito lead, recebendo muito lead do nosso time de marketing. A gente trabalha muito com inbound sales, inside sales, até esqueci de falar, né? Eu não sou um cara tanto da prospecção, eu sou um cara do inbound, do inside sales ali, de pegar dados de clientes e que estejam minimamente interessados no meu serviço e aí falar com eles, né? Então a gente recebia muito lead, só que a gente tinha uma quebra acima do que a gente tinha da média histórica, de pessoas que realmente pediam uma proposta ou que tinham um mínimo de interesse para pessoas que a gente levava para uma fase de diagnóstico. Então a gente tinha uma porcentagem que a gente monitorava ali, a gente viu esse gap. Quando você tem mapeado isso bonitinho, não é tão complicado, tá? Parece, nossa, mapear gap não é tão complicado. É basicamente, cara, quantas pessoas estão movendo em cada etapa, como que está a sua quebra em cada etapa, e aí você identifica, por exemplo, simples. Eu estou apresentando muita proposta e, sei lá, a cada 20 propostas, uma fecha. Então você tem um problema no processo de negociação, processo de follow-up, etc. Você tem ferramentas no mercado aí que te ajudam até a achar benchmarking, né, de dados, a quanto que você deveria estar fechando e tal, mas obviamente você tem essa noção, você fala, caraca, enviei, tem gente que até desculpa aí, pessoal que envia proposta, eu acho péssimo isso em B2B, não sei se vocês têm essa, mas aí eu vejo muito caso nesse sentido. Mas esse começa por isso, acho que ferramenta é importante, aí depois você vai ver que, assim, não tem ferramenta, não tem processo. Eu acho assim, tem uma regra que eu falo, você tá zerado, tá começando, assim, primeiro, antes de ferramenta, antes de processo e tal, é pessoa, começa por ali, tá? Beleza, você tem pessoas certas, pessoas que você que tem noção do que estão fazendo, que estão alinhadas à sua cultura e tal. Depois você vai adicionar as camadas de processo de ferramenta. Eu estou partindo do pressuposto que você tem pessoas ali, tá? Não adianta a gente ficar falando de RD e não sei o que, se seu time não está preparado. Eu acho que eu gosto de começar por pessoas. Depois a gente vai para o ferramental, tá? Mas uma vez que a gente tenha uma área comercial rodando, imagina, para identificar um gap, eu olho para ferramental. Normalmente, quando tem a ferramenta bonitinha, ela começa a indicar esses gaps de equipe, tá com problema, tem que treinar mais nisso, treinar mais naquilo, etc. Então, assim, eu gosto de olhar por aí, tá? Mas, o que eu percebo ao longo do tempo também é que os gaps, eles não são gaps assim, identifiquei, daqui 2 anos eu volto e olho. Não, cara, eles surgem e nascem e morrem. Então, assim, um gap que não existia há 3, 6 meses na sua equipe, começa a existir agora. Um problema de um discurso que está errado ali numa proposta, porque ele não está funcionando mais, porque mudou o cenário. Então, essa avaliação de gaps, ela precisa ser constante também. Para mim, eu começo tudo por um bom painel da RD CRM para começar a ver isso, porque aí você começa, caraca, esse número aqui não está como ele era antes, então tem alguma coisa ali para a gente corrigir. E assim, eu gosto muito do que você falou, do lance de você se preocupar com as pessoas, né? Porque quando a gente fala de processo e ferramenta, a gente acaba deixando essa relação bastante fria, né, cara? A gente acaba levando ela para um lugar onde o indicador ele é tirado dentro de uma ferramenta, né? Pode ser o RD Station CRM, pode ser qualquer outro CRM. O relatório vai dizer quantas ligações você fez, só que ele não vai dizer se essas ligações elas foram para o cliente ou para o seu primo, né? Se você é cobrado por ligação, né, Dani? Eu vou ligar para o meu primo, para minha mãe, e aí isso vai computar. Então, assim, o indicador ele também é frio, né? Agora, problema cultural, né, de pessoas, que eu falei, a base, né? Se está desarrumado isso, não adianta depois ir lá para a ferramenta, que as pessoas vão driblar a ferramenta, né? Exatamente. O nosso cérebro ele é treinado, né, para driblar qualquer coisa que qualquer dificuldade que a gente tenha, né, cara? Então, e aí, quando a gente olha para o que o Dani comentou na fala anterior, do tipo assim,
cara, eu entendo qual que é o objetivo do cliente. E aí, o meu discurso não é sobre geração de oportunidade, que é aquilo que eu entrego, e sim, vou te ajudar a vender mais, né? Eu tô gerando uma expectativa na mente do meu cliente. Eu não tô dizendo para ele, não tô sendo honesto, né, Dani? Não tô sendo honesto de que, tipo, cara, pra gente chegar nesse resultado, uma parte é responsabilidade minha, no caso de uma agência. Eu também não estou muito interessado em falar isso para ele, porque eu preciso manter ele engajado no meu processo de vendas. E a grande questão é, com ferramenta, com indicador, com processo, como é que eu descubro isso na equipe, Dani? Lê, cara, quando a gente fala da expectativa, né, voltando um pouquinho naquele ponto, todo mundo vai falar para o cliente que eu resolvo o problema, que eu vou ajudar você a vender mais, porque é isso que ele precisa, né? Tá. Mas aí cabe ao vendedor mostrar, né? E aí é pessoas, é o que o Renan estava falando, né? É o vendedor mostrar que ele está mais preocupado em ajudar o cliente a tomar a decisão e resolver o problema de fato do que conseguir o contrato, certo? Então, se tá todo mundo falando, cara, eu vou te ajudar a vender mais, nós vamos arrebentar e não sei o que lá e tal, e um vendedor chega e fala assim, cara, né, você tem um problema aqui, a gente fez o diagnóstico, estou entendendo aqui que a sua equipe é assim, assim, assado, você não tem uma ferramenta, você está trabalhando só com prospecção e não sei o que, a gente consegue te ajudar gerando leads, a gente consegue, e você mostra para o cliente um passo a passo ali, né, até onde você ajuda e o que mais ele precisa fazer, né? E aí você ajuda ele a entender, inclusive, né, porque na grande maior parte das vezes o cliente não é especialista no serviço que a gente vende. Né? E aí, é de novo o que o Renan falou, eu preciso trazer clareza para o processo. O pessoal das agências está falando aquele monte de sigla que as pessoas não entendem, né? E aí o cara, ele está entendendo que, poxa, eu vou vender muito mais, né? Só que daí um vendedor senta comigo e fala, cara, ó, é assim, você vai colocar o dinheiro aqui, a gente vai gerar lead para você, a gente vai ajudando, eu preciso de feedback, você vai me orientando, a gente faz reunião junto com a equipe, você precisa treinar sua equipe para abordar rápido os leads, você vai mostrando pro cara que, cara, não é tão simples quanto talvez estejam te falando por aí. Né? E aí você cria uma conexão com esse cara de eu sou especialista, eu tô te ensinando, né? Eu tô te ensinando. O resto das pessoas tá só te vendendo. Eu tô te vendendo, mas eu tô te ensinando. Eu tô querendo que você tome uma decisão acertada, né? O que eu vou te entregar vai te ajudar a vender mais nesse pedaço aqui, né? E eu te ajudo a entender o que você também pode melhorar do que depende de você, né? Para que a gente atinja o nosso resultado juntos, né? Porque se eu gero lead para você e você não vende, eu não tô tendo o resultado que eu preciso. Você não tá tendo o resultado que você precisa. De repente o Zuckerberg tá tendo o resultado que ele precisa, né? Então, para eu conseguir, que daí vai de novo no sucesso do cliente, né, Lê? Volta de novo lá pro negócio do pós-venda, pro relacionamento, né? É eu mostrar que eu me preocupo além do que eu estou entregando para saber se o resultado final vai ser atingido junto com o cliente. Uma vez que você se posiciona ensinando o cliente a ter mais clareza do que ele está comprando e do que ele precisa fazer para resolver o problema, eu me destaco dos outros vendedores que estão falando só sobre proposta, né? Que estão falando só sobre proposta. Porque quando as pessoas estão falando tudo sobre coisa intangível, né? E tá todo mundo me falando coisa que eu não entendo direito, eu tendo a comprar da pessoa que eu confio mais. E quem que é a pessoa que o cliente vai confiar mais? A pessoa que está mais pé no chão, a pessoa que está explicando melhor, a pessoa que está ensinando e a pessoa que está mais preocupado em me mostrar como a gente constrói o resultado junto. O cara que ele faz milhões de promessas que eu não sei como vão ser atingidas, por mais que o discurso seja lindo, e tem algumas pessoas que caem nessa empolgação, né, do tipo, nossa, nós vamos fazer 6 em 7, né, pá, o cara fica, nossa senhora, eu vou faturar
uma grana que eu nunca vi na minha vida, né? Existe, né? Mas a grande maioria das pessoas vai... Será que esse discurso cola, né? E aí, o que eu preciso arrumar no meu processo ali, né, Lê? Prova social, depoimento. Tem um ponto também, Dani, que eu acho que é legal. Uma parte da nossa audiência é composta de líderes, né? E quando a gente está olhando para o processo, para a ferramenta, é muito normal o gestor, o supervisor, o dono da empresa, ele querer encontrar nesses indicadores o problema, né? O porquê que o cliente, quando ele compra o serviço da empresa, por que chega no final e ele não está satisfeito? E a não satisfação é não indicação para outros clientes, não renovação de contrato, dependendo do teu modelo de negócios. Cara, ou ele sai no meio, não termina o contrato, não termina o serviço, enfim, o que está acontecendo? Acho que eu queria deixar aqui, porque assim, primeiro, o teu vendedor tem que ter relacionamento com você o suficiente para falar assim, olha, o mercado está pedindo, nesse exemplo que a gente está tratando, o mercado está pedindo mais vendas e a gente entrega mais leads. Né? Então, eu preciso ser sincero com você, chefe, líder, de que, cara, a gente precisa ajustar o pitch. Isso não tá na ferramenta, gente. Isso não tá no indicador, isso não tá no relatório. Isso tá na relação da pessoa com o dono da empresa, a relação da pessoa com o gestor. Segundo, o gestor, o líder, tem que acompanhar o time. E quando eu falo de acompanhar, é ombro a ombro, não é ficar olhando o indicador de forma fria e falar assim, poxa, Renan, você precisa aumentar o teu número de ligações. Renan, você precisa parar de mandar áudio pro cliente no WhatsApp, você tem que escrever mais, você tem que ligar mais. Não, isso faz sentido? Faz, é legal, é importante, mas o ombro a ombro é você ir visitar um cliente. É você participar de uma call, é você ouvir uma ligação do teu vendedor para, de repente, você conseguir pegar justamente esse momento em que ele usa o termo vou te ajudar a vender mais, sendo que, em tese, o nosso trabalho não é de fazer a venda pelo cliente, no caso de uma agência, no caso, por exemplo, da agência do Renan. Eu já tive agência, então eu sei o que isso significa. Se você, por exemplo, vende um serviço de ar-condicionado, né, de limpeza de ar-condicionado, você precisa... Não é que o ar nunca vai quebrar. Isso não está no teu controle. Né? Você pode falar o seguinte, olha, o risco de manutenção é menor. Você não precisa falar algo que está fora do teu controle para você fechar a venda. E a gente só descobre esse gap se o gestor, se o dono da empresa estiver junto, né, Dani? Ombro a ombro, né, cara? Esse é o ponto, né? E aí, gostou desse episódio? Então eu quero te convidar para você escutar o episódio completo lá no Spotify. Tem link aqui na descrição deste conteúdo e quero fazer alguns convites adicionais. Primeiro deles, para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o nosso treinamento de vendas, onde eu e Daniel Mestre vamos te ajudar a aplicar o método super vendedores durante 15 semanas, exatamente. Ele é aceleração porque ele é ao vivo, ele leva 15 semanas e toda semana a gente vai estar junto, interagindo, conversando e te ajudando a alcançar alta performance em vendas. Segundo convite, participe do Dia do Profissional de Vendas. Tá chegando o 1º de outubro, Dia do Vendedor, e a RD fez o quê? Um evento para comemorar a nossa profissão. O Dia do Profissional de Vendas tem link na descrição aqui. Vai ter palestra ao vivo de Daniel Mestre. Exatamente, você vai ver o Dani ao vivo em cores. Então vai lá, se inscreve, é gratuito. O terceiro convite é para você conhecer o canal do Papo de Vendedor. Tem um link aqui. Você vai sair deste ambiente aqui dos super vendedores e vai direto pro Papo de Vendedor. Já aproveita para seguir a gente, que a gente está começando a colocar todos os episódios lá. E você vai poder assistir a gente, vai poder pôr para tua equipe comercial, né, assistir os podcasts. Enfim, você vai estar com a gente não só em áudio, mas em vídeo também. E por último, participe do RD Summit 2023, o maior, melhor e mais apoteônico evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Eu vou estar lá, Daniel Mestre vai estar lá, nós vamos gravar podcast, Daniel Mestre vai dar uma palestra, exatamente, o Daniel vai dar uma palestra no RD Summit, falando sobre como construir uma equipe de vendas de alta performance e te ajudar a escalar a tua operação comercial. Tamo junto? Então já sabe, forte abraço, boas vendas e sucesso!